Não. Vou falar agora para ver se está ouvindo. Fica longe da caixa, senão dá. Não? Vai dar. Para lá? Fica longe. Da sintonia. Não pode ficar perto da caixa. Alô, alô? Alô, tá bom? Você tem que colocar ele agora no meu bolso a hora que eu fui pôr o coisa lá. Aqui, ó. Ah, tá vendo? Tá vendo? Bateu ali, eu tava pondo uma cinta aqui, ó. Prende bem. Ó, deixa eu ver. Então, Prende bem. é que eu fui colocar a lata de coisa lá e caiu. Vai.
sobre o mestre, nosso irmão, podermos estar aqui mais uma vez para não só para pedir, mas para agradecer e louvar também pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, por estarmos juntos e podermos ajudar o nosso próximo. Falando do amor e da caridade, que são as metas que Jesus nos propôs. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos ser abertos de coração para ajudarmos o nosso próximo e fazermos bastante da palavra de Deus. Vamos falar só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja pelo vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja você está em vocação, o vosso muito obrigado. Essa é uma palavra verdadeira. Aquilo do outro, primeiro plano, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, criançada, amigos espirituais, todos aqui presentes mais uma vez para uma reunião na nossa Casa do Caminho. Hoje nós estamos com o tema do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel. Emmanuel, como nós sabemos, foi o grande guia, o grande amigo do nosso querido Chico Xavier na Terra, e tem histórias lindas, vivenciadas por ele através de séculos e séculos. Então é uma alma de grande experiência que vem nos trazer nos seus vários livros informações, verdadeiros guias para a nossa vida aqui na Terra. E ele tira sempre da Bíblia os trechos que nós vamos falar agora. Esse trecho, sacudir o pó, né? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Palavra de Jesus, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 14. Essa é uma passagem muito importante que nós sabemos que esses trabalhadores do Cristo, eles eram encarregados de levar a boa nova, a mensagem, o Evangelho do Cristo, toda aquela região. Não como hoje, que nós temos grande facilidade em transporte, atravessamos grandes distâncias rapidamente, né, com ônibus, carro, jato. Naquele tempo era a pé mesmo, né? Então eram criaturas sacrificadas e aquelas criaturas foram escolhidas a dedos pelo Cristo para auxiliá-lo esse grande trabalho que foi do Cristo vir até a Terra e ele trazer até nós a sua mensagem de paz, de amor, e realmente sacudir não só o pó daquela época, mas todas as inteligências e todas aquelas criaturas que dominavam as inteligências ou aquela simplicidade daquele povo da época, né? Então essas criaturas iam de casa em casa, nas várias regiões, nas várias aldeias, e tentavam, logicamente, levar a palavra do Cristo, né? E lá chegando, geralmente Jesus pedia que eles não levassem nada, nem alforje, nada, nem dinheiro, nem moeda, que eles fossem com toda a simplicidade, apenas para saber então que aquelas criaturas que iríamos receber nos seus lares eram criaturas realmente devotadas, aptas e preparadas para receber o seu Evangelho. Porque os interesses sempre predominaram no mundo, desde aquela época como hoje. Então as criaturas simples recebiam essas criaturas simples, que eram de Deus, que eram enviados de Jesus.
E lá chegando, então, eles podiam discorrer sobre o seu evangelho, levar tudo aquilo que eles já estavam recebendo de Jesus. Mas nem sempre foi assim. Eles tinham os seus problemas, por isso que Jesus disse que sacudiu o pó. Nós vamos ler a mensagem, depois vamos ler o trecho na íntegra, pelo menos esse capítulo 10, para vocês terem uma ideia global desse capítulo e todos esses versículos, né? E depois nós vamos comentar a respeito do que nos diz respeito essas informações, ou essa informação de Jesus com referência ao sacudir o pó. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias e se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés não é conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outro em as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Aqui, então, já é mais abrangente a mensagem de Jesus. Serve para todos nós, principalmente nós que já iniciamos nessa doutrina do Espiritismo, a doutrina de bastante luz, que traz bastante compreensão, que retira tantas dúvidas que a humanidade teve por tanto tempo, se bem que a nossa doutrina é de prazo até de certo ponto muito curta, 150 anos, essa codificação kardeciana veio até nós, mas a verdade é que o tempo todo nós defrontamos com essas dificuldades. Muitas criaturas têm o poder, o conhecimento, têm a bondade, o amor no coração, o espírito de caridade, e às vezes nós nos vemos envolvidos a dar o nosso parecer, né? Quando muitas pessoas às vezes nos procuram, embora nós sejamos muito longe desse espírito apostólico, esse espírito missionário, de todos esses grandes homens que tiveram na Terra. Mas as lições estão aí. Então, a cada dia que nós estudamos, temos nosso aprendizado, nós temos que dar alguma coisa de nós. Então, nós vamos ver em todos os textos que nós somos convocados. À medida que nós temos algum conhecimento, é preciso que nós abramos o nosso coração, usemos a nossa palavra de vez em quando a ocasião se apresenta, para levarmos então um alento, uma palavra amiga, enfim, atenuarmos certo sofrimento de pessoas que às vezes vêm até nós, independente de nós estarmos preparados, muito preparados ou não, é o momento que então nós somos chamados a testemunhar aquilo que nós aprendemos. E às vezes podemos ser, às vezes as pessoas se equivocam, né, se revoltam, e outras vezes as pessoas realmente estão precisando. Então nós temos que estar prontos para dar a nossa mensagem bebida nessa fonte que é o Evangelho do Cristo. E às vezes as pessoas aceitam ou não aceitam, ou se ficam nervosas ou aborrecidas, ou se tem um outro credo. Nós também aqui, a lição é bem clara, nós devemos não considerar esse fato e vibrarmos pela pessoa, fazermos nossa oração e seguirmos em frente. Porque ele diz aqui que nós não devemos nos preocupar com isso, não usar esses momentos para acusações, para revolta, para mágoas, mas aquelas pessoas que estiverem preparadas para realmente receber a palavra amiga, a palavra cristã,
do Evangelho, onde nós aprendemos, então essas pessoas, elas vão aparecer. E às vezes, como prova, nós somos testados também na nossa paciência, que é uma das virtudes que nós precisamos aprender a conquistar, que demora bastante e é difícil. Então nós às vezes encontramos no nosso caminho pessoas diferentes dos nossos pensamentos, da maneira daquilo que nós aprendemos. Às vezes as pessoas não querem abraçar aqueles pensamentos. E nós simplesmente devemos ir embora e desejar que a pessoa esteja feliz, que resolva seus problemas, sem que nós intensifiquemos o diálogo, né? Que aí nós já estamos perdendo muito tempo. Então nós tomamos a Bíblia hoje, demos uma olhada nesse capítulo, apenas para fazer um retoque, para nós entendermos bem como aconteceu, né? Esse capítulo, toda a sua orientação, a orientação de Jesus. Então diz aqui: e se ninguém vos receber nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Esse é o trecho que o Emmanuel está passando para nós. Então diz aqui, os próprios discípulos, nesse capítulo 10º, né, do Evangelho, nós verificamos na Bíblia, para conferir o texto. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, conforme está dizendo ali, sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos ele senão um conjunto de palavras. Isso tudo nós já lemos, né? Então nós temos aqui, no capítulo 10º, já no versículo 1, começando esse capítulo, diz aqui: convocados os seus 12 discípulos, que eram 12 as famílias de Israel, né? E os discípulos também de Jesus, não sei se é por coincidência ou não, também eram 12, né? Deu-lhe Jesus poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e curarem todas as doenças e todas as enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, o seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano. Vejam bem, ele grifa aqui, coloca o publicano, porque o Mateus, que justamente é o autor desse evangelho, ele era um publicano, era o cobrador do imposto, que os judeus detestavam na época, né? Ele estava aqui no meio, entre os apóstolos do Cristo. Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes foi quem o entregou. A estes 12 enviou Jesus, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades para entre os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Esta é uma informação que todas aquelas criaturas que atuam na doutrina ou em qualquer tipo de religião, é um chamado para que muitas pessoas que às vezes se envolvem com a parte financeira da coisa, né? Vendendo a religião, vendendo seus conhecimentos. Então nós vemos isso comumente hoje nos meios, né, televisivos, e estão aí à mostra criaturas cobrando pelos seus conhecimentos que não são seus, são conhecimentos da religião, né? Seja ela qual for, mas se é a religião cristã ou não, e tem criaturas tirando proveito disso. Então aqui está bem claro, né, que Jesus dizia para eles: não queirais trazer nas vossas cinturas. Está próximo, não, aqui ele diz: pondo-vos a caminho, pregai dizendo: está próximo, curai os enfermos, limpai os leprosos e expelir os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Quer dizer, o ensinamento, as palavras de Jesus, a orientação, né, as lições, não eram para ser cobradas, né, como faziam os fariseus, né? Não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro. No versículo 10, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário é digno de seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai aí até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não for digna, a vossa paz tornará para vós. Se não vos receberem, nem ouvirem as vossas palavras,
ao sair para fora daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Então Jesus deixava bem claro que o seu evangelho de amor era para as pessoas humildes, as pessoas simples, as pessoas que estavam realmente interessadas em conhecer um pouco das verdades que eram deturpadas naquela época, como aconteceu durante muito tempo, e mesmo nos nossos dias ainda há muita incompreensão a respeito dos textos e das lições que Jesus trouxe. Não é? Então nós temos aqui vários exemplos, não é, de abnegados trabalhadores do Cristo. Nós podíamos citar uma infinidade deles, pessoas que trabalharam por amor ao próximo, por amor à causa do Cristo. Não é? Através de todos os tempos nós sabemos, além do nosso codificador, nós temos grandes almas que reencarnaram no mundo com essa finalidade de exemplificar que as palavras são fáceis de nós falarmos. O que está aqui, o importante é se nós podemos e devemos pôr em prática, se nós vamos ser exemplo daquilo que nós falamos, não é? Se nós utilizarmos o verbo e colocar a ação também junto. Não é? Então o amor, a caridade, tudo isso que nós falamos, aos poucos nós devemos ir vivenciando, para que realmente nós fiquemos realmente protegidos contra qualquer ataque e, logicamente, termos problemas futuros. Não é? Então nós vemos aqui, nós temos uma pequena lição que nós vimos aqui, que André Luiz nos passa nesse livro Espírito de Verdade, da Verdade, né? Ele fez autores diversos, Francisco Cândido Xavier, nessa época o Valdo Vieira, que era outro grande escritor espírita, psicógrafo espírita, estava junto com o Chico. Então, a cada reunião, um fazia uma psicografia de um tema. Né? Nessa noite, então, lá em Uberaba, ou aqui não sei se ainda era Uberaba, ou se ainda estava no antigo, né? Na cidade antiga de Pedro Leopoldo, mas aqui acredito que já estivesse em Uberaba, em a data aqui, deixa eu ver só a introdução para nós sabermos, só ter uma ideia. Foi em 1961, acho que já estava em Uberaba, né? A Uberaba, 9 de outubro de 1961. Aqui nós temos lições de Bezerra de Menezes, André Luiz, Caio Barchuti, Eurípides Barçanufo, Hilário Silva, Nália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Numa das que nós encontramos aqui, achei interessante, são muitas, né? Abençoa a rigor os outros, Deus te abençoe. Isso aqui é baseado no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, no item 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui conta a história de uma moça, de uma senhora, ela se chamava Clélia Rocha. Ela funda em São Manuel, no interior do estado de São Paulo, um lar destinado ao abrigo de crianças pobres, crianças sem lar, crianças necessitadas, como muitos núcleos que nós temos espalhados pelo nosso Brasil. E nessa época ela estava lutando com muita dificuldade para manter esse lar. Então essas crianças, ela orientava, educava e dava também para eles orientação artística. Então essas crianças se apresentavam com números artísticos. Então todas as cidades do interior ela ia, fazia isso e arrecadava recursos para manter esse lar. E numa das cidades que ela esteve, ela não foi bem recebida, foi destratada, houve xingamento, enfim, teve até apedrejamento. Atiraram uma pedra nela, um rapaz, e ela ficou ferida, sangrou abundantemente. E, enfim, ela ficou uns tempos naquela cidade ainda, orando. Não teve nenhuma ação na hora contra. E depois de certo tempo, ainda nesse local, ela esteve visitando pessoas doentes, enfermas, trabalhando, ajudando, ela aplicava passe, ela orava. Então ela tinha um grande poder magnético, porque era uma criatura dotada de grande amor, como as grandes almas, né? E nisso chega uma senhora em situação aflitiva, pedindo que ela fosse até o lar dela, que tinha uma criatura lá, o filho estava com meningite, estava passando muito mal, ele estava com medo que ele fosse desencarnar.
E ela imediatamente acompanhou essa senhora até o lar dela. E chegando lá, qual foi a surpresa dela? Que ela viu que o moço que estava na cama era o rapaz que atirou a pedra na cabeça dela. Aí ela cuidou do menino, ficou o menino, ela disse que era um moção forte, né? Cuidou dele durante 6 dias. Aí ele retornou, ficou bom. Quando ele se deu conta do que tinha feito, pediu que ela perdoasse. E ela simplesmente disse a ele: Deus te abençoe, né? Que é o título dessa historinha, né? Aí essa história é contada pelo Hilário Silva. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita e ainda hoje se encontra. Onde se encontra é denodado denodado do evangelho. Então ela conseguiu, com essa sua atitude de amor, né, e de perdão, não levou em conta aquilo que aconteceu, e nós ganhamos um adepto, um cooperador na doutrina do Cristo, da doutrina espírita, da doutrina de Jesus. Então nós temos aqui vários e vários contos muito interessantes. São todos eles colocando para nós a necessidade da caridade, da abnegação, do espírito fraterno que nós devemos ter, baseado no Evangelho do Cristo, né? Então nós teríamos que dizer para vocês, nós estamos... Então, dando continuidade então a esse capítulo, nós sabemos que o importante é nós procedermos conforme as lições que nós ouvimos hoje, né? Essa lição não é só o fato que Jesus menciona na época dos seus apóstolos, mas são atitudes que todos nós devemos tomar como seguidores do Cristo. Não somos seus apóstolos, não somos seus missionários, mas somos criaturas que já estamos sendo preparados através das suas lições a seguir os exemplos do Cristo, não é? Aqui nesse caso de Sodoma e Gomorra, Jesus nos demonstra que toda aquisição de conhecimentos acarreta aumento de responsabilidade. Aqui já vai falar para nós, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos sendo mais responsáveis perante a nossa consciência e perante as pessoas que acreditam em nós, naquilo que nós absorvemos no Evangelho. E cada um experimentará o rigor da justiça divina de acordo com o grau de conhecimentos que tiver adquirido. Assim sendo, ninguém carregará um fardo mais pesado do que suas forças o permitirem. Todos aqueles que são chamados a participar das alegrias do Evangelho, construindo seus destinos à luz dos ensinamentos de Jesus, é porque já estão em situação de poder atender ao convite que lhes é feito. Todavia, há os que não atendem ao chamado, furtando-se ao trabalho divino. Se analisarmos muito bem a situação desses irmãos, notaremos que assim agem por não quererem contrariar o comodismo em que vivem, protelando dessa maneira o seu progresso espiritual e acumulando sofrimentos para o futuro. Outra importante advertência que podemos tirar desse versículo é no que se refere aos que pregam o Evangelho e não o exemplificam. Quem ensina o Evangelho e não vive de conformidade com o que ensina, na verdade experimentará o rigor que Sodoma e Gomorra não experimentaram. Vede que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede logo prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Deus ama os humildes e abate os orgulhosos. Por isso é que Jesus nos recomenda que sejamos simples como as pombas. Na simplicidade das pombas, Jesus simboliza a humildade de que devemos nos revestir no desempenho do labor e nosso aperfeiçoamento espiritual, porque aos humildes nunca faltará o auxílio do Altíssimo. E nossa humildade será provada diante dos reveses da vida, quando sofremos as provas e as expiações reservadas para o progresso e purificação de nosso espírito. Entretanto, Jesus quer também que tenhamos a prudência das serpentes. Com isso, ele nos adverte que exerçamos contínua e enérgica vigilância sobre nós próprios, a fim de que as tentações do mundo, quais lobos vorazes, não inutilizem nossa encarnação. E vai por aí afora. E nos fala também que nós somos o sal do mundo e que nós somos a luz do mundo, né? O sal do mundo é que tem o sabor e que onde ele toca,
nós já sabemos o efeito do sal, né? Que o sal insípido, sem gosto, faz uma comparação com as nossas atitudes, com aquilo que nós temos de bom em nós, né? E a luz do mundo é o conhecimento do seu Evangelho, que, como ele diz naquela passagem da candeia, todo o conhecimento que nós detivermos, nós devemos colocar bem alto, como a candeia, iluminando todo o espaço, para que as pessoas que vejam aquela luz possam também receber os conhecimentos. A verdade nada mais é do que os conhecimentos. E esses conhecimentos vêm nos chegando à medida que nós estamos aptos para recebê-los. Hoje nós estamos no século XXI, já aprendemos muito. Nós caminhamos a passos largos, a caminho através das explorações de outros planetas, de outros conhecimentos, no plano ainda visível, mas no campo do espírito nós ainda temos que aprender muito. Mas nós vamos também caminhar para esse lado, a ciência também vai receber ajuda espiritual para que esses homens de inteligência também sejam envolvidos com a luz divina e possam também ter seus conhecimentos baseados naquilo que nós chamamos subjetivo, porque nós não conhecemos todas as coisas misteriosas. Desde o início foi tida como sobrenatural, e o sobrenatural não existe. Existe a falta de conhecimento, existe a ignorância. E à medida que nós vamos aprendendo, o espaço vai se abrindo e nós vamos vendo o mundo de outra forma. Nós próprios vamos nos transformando, vamos nos renovando, para que o nosso mundo também, a ter sua transformação, a sua renovação, nós possamos estar de acordo com essa situação nova e estarmos vivenciando situações mais alegres, mais felizes, e podermos também aprender a vibrar pelas criaturas mais necessitadas, como o caso da lição do Evangelho, como nós vemos nos momentos que atravessamos, tantas iniquidades, tantas perversidades, coisas que nos chocam enormemente, porque a maioria das pessoas já tem uma visão maior, melhor, principalmente aquelas que tiveram conhecimento do Evangelho de Jesus, aqueles que conhecem as leis reencarnatórias, aqueles que conhecem a lei de causa e efeito, que todos nós caminhamos dentro dessas leis e que todos nós seremos chamados a prestar contas de acordo com a nossa consciência para tudo aquilo que nós tivermos feito, de bom ou não. Principalmente se tivermos feito de bom, melhor para nós. Se nós estivermos em erro, nós temos que corrigir, porque a lei de Deus é assim, não passará nem o céu nem a terra enquanto tudo não for resolvido de acordo com a vontade de Deus. Então nós estamos aí para vibrar sempre por essas pessoas necessitadas, esses espíritos ainda imaturos, os espíritos ainda com sentimentos primitivos, porque todas as ações maléficas têm uma razão de ser. Nós sabemos que os escândalos estão no mundo, como dizia Jesus, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Todos serão penalizados à medida das suas ações, das suas atitudes. E nós estamos aqui para aprender de acordo com o Evangelho do Cristo, a nos cuidar, a amar o nosso próximo, ver mais os nossos próprios defeitos do que os defeitos do próximo, enxergar sempre as traves nos nossos olhos e não os argueiros no olho do nosso próximo, né? Não fazermos pré-julgamento, porque nós também poderíamos ser julgados da mesma forma. Então, tudo que Jesus nos ensinou é para que a gente raciocine e veja da importância e da certeza da verdade que Ele nos deixou. E à medida que nós vamos lendo e estudando o Evangelho, nós vamos aprendendo um pouquinho mais do que nós somos criaturas divinas, imperfeitas, mas somos criaturas de Deus. E se somos todos iguais perante a divina providência do nosso Criador, é claro que nós temos que ter paciência com todos os outros, porque os outros também precisam ter paciência conosco, né? Então esse capítulo é um capítulo curto, bonito, mas atende a todos nós nessa passagem que Jesus pediu que os discípulos fossem em todas as casas levar as suas lições de amor, mas que não tivesse mágoa, não detestasse, não quisesse mal a ninguém, que nos recebesse com carinho, com amor, porque eles estavam simples, destituídos de qualquer valor, eles não tinham nem um alforje, não levavam nem um pedaço de pão, se aquelas criaturas não o recebessem, porque aquelas criaturas não estavam preparadas para receber o seu amor, o seu evangelho de amor. Então nós sabemos a importância que tem do conhecimento e da vivência do Evangelho do Cristo. Então nós vamos pedindo a todos
pedindo a Deus que ampare a todos, proteja a todos, que a semana seja de muita paz e que Jesus esteja no coração de todos. Nós recomendamos, como sempre, todas as casas espíritas fazem, a leitura e o estudo do Evangelho no lar, para que nós recebamos a graça de estar com nossos amigos espirituais, protegendo o nosso lar, protegendo nossos entes queridos, para que também essa concórdia, essa união, se faça, em primeiro lugar, no seio das nossas famílias, para que elas possam ser estendidas, então, para toda a comunidade. Boa noite a todos, obrigado pela atenção. Uma pergunta. Se fizer mau uso daquilo que aprendeu, é claro, será mais responsabilizado porque tem um conhecimento. É o que a gente estava falando na lição aí. Quanto mais se conhece, muito será pedido a quem muito foi dado. Então nós sabemos. Tem que se ater àquilo que o Kardec nos trouxe, né? Não é isso? Dentro do Evangelho. Claro. Assim. Temos que falar com as pessoas que realmente são preparadas para isso. Tem os curiosos, tem as pessoas que nos desacatam até, que falam coisas que às vezes nós podemos revidar. Então aí nós temos que ficar quietos, porque às vezes a gente encontra essas pessoas no caminho. Como diz o plantio, é livre. Porém a colheita é obrigatória. Se você acreditar no filho, não quer semear bem, pode ter pensado, né? Oi, meu amigo. É isso que eu estou dizendo. Os apóstolos não tivessem esses pensamentos, se ligassem totalmente, retirar a poeira da cidade, se ligar totalmente daquelas vibrações antagônicas, né? Continuar o seu trabalho, não desanimar. Entendeu? Obviamente, Deus não desampara ninguém, mesmo aqueles irmãos que estão no nível migratório, comprazem os praticados dele e mal, obviamente eles estão sendo observados, estão sendo tratados pelo plano superior. Então, obviamente, era essa a ideia de saber que se colocar, passar para os apóstolos. Jesus falava. Totalmente das migrações, ou seja, esquece, como se tivesse ficado ali. Continua o seu trabalho, aqui dentro. Como houvesse correto de procurassem despojados. Mais que as coisas materiais, dinheiro, muito mais que isso, despojados espiritualmente, somente carregando o amor e distribuindo a mensagem da boa nova para que os espíritos pudessem receber os seus corações e daí brotar e conhecer a seu amor. Jesus deu um exemplo, né, Miguel? Ele próprio deu o exemplo toda hora, todo momento, com os fariseus, com os saduceus, com os samaritanos, com os publicanos, com os escribas. Ele estava toda hora ele estava mostrando, e dizia para os discípulos, os doentes é que precisam do médico. Eu estou aqui com eles por causa disso. Os sãos não precisam, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Nós não podemos ter. Jesus nos ensina e o próprio Espírito afirma de uma forma racional que nossos ensinamentos têm que ser de compaixão. Obviamente, nós vamos tentar declarar a justiça material, mas nós sabemos muito mais a justiça que ela
Ah, não tenha dúvida. É. Obviamente, nós sabemos disso. Obviamente que nossa sociedade ela tem que ter os crimes, ela tem que agir, faz parte, nós estamos aprendendo a justiça divina, a justiça material, a justiça do mundo, que nós hoje mas nós temos dificuldade esse papel de julgar e cabe esse papel de cargos também com pensamentos e sentimentos de vingança, porque nós bem sabemos que está no tempo dos espíritos evangelhos, toda a doutrina, ela salienta a vingança, ela é da criação do corpo. Nós temos aí, a massa, a justiça, a legislação, que parece uma cultura, que é de show, que é de espetáculo. Puxa, qual é o seu papel, né? Porque violência gera mais violência, não é? Isso gera uma igreja. Violência gera mais violência. Uma moça disse que até tremeu por causa disso. Dá pensamento. Você faz as vibrações agora. Você mesmo vai fazer as vibrações. Também. Não, tá certo. Não. Tá bom, né? Mas a justiça divina. Mas Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se arrependa e volte para o bom caminho. Essa é a verdade. Bom, vamos agora às vibrações, né?
Então vamos passar as vibrações. Vamos à parte de doação. Doar o melhor de nós para os nossos irmãos menos favorecidos, que há tantos pelas ruas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm o que calçar, que estão embaixo de pontes, estão na beira das estradas. Vamos fazer uma vibração de amor para eles, para as pessoas de idade, para os órfãos, para as crianças abandonadas. Vamos vibrar muito amor e que outros corações bondosos se apiedem deles, tenham compaixão e consigam tirá-los dessa condição de vida. Vamos vibrar também muito amor para todos aqueles que se encontram nos hospitais, no leito de dor, muitos em estado terminal, que eles consigam se aquietar o coração, ter fé em Deus e ver que nada é por acaso. Vamos dar um consolo, uma palavra de fé, de oração para essas pessoas. Aos que possam sair, que voltem à saúde e à vida. E aqueles que não têm condições, faça-se segundo a vontade de Deus e não a nossa. Vamos vibrar também com muito amor para todos aqueles que se encontram nas prisões, nas febens da vida, nas prisões, por crimes cometidos, por terem andado em más companhias. Vamos vibrar que essas pessoas caiam em si e reconheçam o quanto erraram, que Deus dá milhares de oportunidades para a pessoa se regenerar, para conseguir voltar a ser um cidadão com amor, com paz. Vibremos também por nossos lares, nossas famílias, nossos entes queridos, filhos, netos, sobrinhos, todos aqueles que nos são caros, que possam ter bastante amor, bastante carinho, com harmonia, com amor, que a verdade e a justiça prevaleçam sobre tudo. Que assim seja. Graças a Deus.